Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Hoje, de pé na ilha de Itaparica, com a brisa do mar acariciando as muralhas do antigo forte de São Lourenço, é fácil se deixar embalar pelo ritmo lento da Bahia. Mas, sob essas águas e pedras, corre uma corrente mais profunda e sombria, uma que remonta a um império fugaz construído sobre comércio, ambição e sangue. No início da década de 1640, esta mesma ilha foi palco de um dos episódios mais brutais do domínio colonial holandês no Brasil, como registrado pelo humanista Caspar Barlaels em sua homenagem ao governador João Maurício de Nassau-Siegen. Tropas holandesas mataram todos os cidadãos do sexo masculino que podiam portar armas, poupando apenas mulheres e crianças. Não foi um ato isolado, mas parte de uma estratégia deliberada de terror destinada a sufocar a resistência portuguesa diante de uma crescente instabilidade. Essa contradição entre retórica iluminada e crueldade calculada está no cerne da visão de Barlaels sobre o Brasil holandês. Escrevendo em 1647, Barlaels louvava Maurício como um César moderno, trazendo razão e ordem aos trópicos. Comparava a colônia holandesa a uma nova Roma, com Recife como capital e a Casa de Nassau como sua bússola moral. Mas por trás desse verniz clássico havia uma lógica crua e maquiavélica. O império, segundo Barlaels, dependia da gestão sutil entre medo e favor, força e amore. Barlaels não hesitava em reconhecer os motores do projeto colonial: ambição, comércio e desejo de dominação. Em suas palavras, onde o desejo por riqueza encontra um caminho, a ambição o seguirá. Onde o comércio se estabelece em um local cobiçado, o desejo de governar estará ao seu lado. As matas e engenhos de açúcar do Brasil não eram apenas lucrativos, eram palcos de uma grande visão imperial que transformaria a República Holandesa em uma potência global. Mas tamanha ambição precisava de um canal. Como Maquiavel antes dele, Barlaels via a expansão colonial como uma maneira de direcionar desejos potencialmente perigosos, lucro, prestígio e dominação, para fora. Era um modelo que permitia à República preservar a liberdade em casa, enquanto projetava força no exterior. Essa estratégia de redirecionamento é estranhamente familiar a quem observa a política externa dos Estados Unidos no século XX. Assim como os holandeses no Brasil, os Estados Unidos há muito tempo combinam interesses comerciais com expansão geopolítica, frequentemente sob a bandeira da liberdade ou da civilização. Da Guerra Fria à guerra ao terror, as intervenções americanas também borraram a linha entre idealismo e imperialismo, projetando poder enquanto o justificavam com narrativas morais. O forte onde você está agora, São Lourenço, foi originalmente traçado por engenheiros holandeses durante o período em que Maurício esteve no Brasil. Símbolo de força e vigilância, protegia não apenas a Bahia, mas também a ideologia por trás do domínio holandês. O comércio deve ser defendido e a resistência esmagada. Após a reconquista portuguesa e mais tarde, durante a luta pela independência do Brasil, o forte mudou de mãos e de significado, mas sua origem permanece como marca visível daquela lógica imperial anterior. O relato de Barlaels justifica a destruição de Itaparica com base em precedentes romanos. Inspirados pelo exemplo da Roma antiga, escreveu ele, forças holandesas devastaram territórios para pacificar seus inimigos. Maurício, segundo Barlaels, acreditava ser mais seguro fazer amigos do que escravos. Mas quando a amizade falhava, o terror era empregado sem hesitação. O massacre nesta ilha tornou-se assim exemplo de como um império republicano reconcilia violência com virtude. Barlaels tentou se distanciar do maquiavelismo puro, escreveu sobre moderação, os perigos da ganância, a necessidade de piedade e governo honesto, mas no fim reconheceu que, em um mundo de poder instável e ameaças constantes, a necessidade não conhece lei. As decisões de Maurício, por mais brutais que fossem, eram apresentadas como atos de prudência, virtude, não no sentido clássico de retidão, mas no sentido maquiavélico, a capacidade de agir com decisão quando o momento exige. Hoje, enquanto o Brasil lida com os legados da colonização, da escravidão e da resistência, o forte de Itaparica permanece como testemunha silenciosa daquele passado imperial. O Império Holandês no Brasil durou pouco mais de 2 décadas, mas sua lógica de expansão mascarada de iluminação, de brutalidade racionalizada como estratégia, ecoa em impérios posteriores, de Londres a Washington.
A experiência holandesa no Brasil antecipou as dinâmicas imperiais modernas, revelou como repúblicas fundadas sobre liberdade e comércio podem, ou talvez precisem, se transformar em impérios sob a pressão da ambição e do medo, e mostrou como Maquiavel, longe de ser uma nota de rodapé do pensamento renascentista, permanece um arquiteto silencioso do poder global. Barlaels concluiu que um governo fraco e esgotado recorre às lisonjas e vilanias dos maquiavélicos, e, no entanto, o Brasil holandês, do seu início à sua queda, dependia exatamente dessas mesmas táticas. O Forte de São Lourenço, outrora construção holandesa e depois símbolo da independência brasileira, nos lembra que todo império, por mais virtuoso que se apresente, deve confrontar a violência em seu núcleo. Dos engenhos de açúcar de Pernambuco aos campos de petróleo do Oriente Médio, o Império continua vivo, nem sempre como posse territorial, mas como estratégia, como visão de mundo e como tentação. O Brasil de Barlaels foi um capítulo fugaz. Os padrões que ajudou a cristalizar, porém, permanecem. E aqui, como em Falujá, Gaza ou nas Ilhas Banda, ele está no solo sob seus pés.